Nossa consulente Luísa, ela perguntou sobre o seu esposo. Ele já é batizado nas águas, se batizou na casa da bênção, só que depois ele se afastou, enfraqueceu na fé e se afastou. Hoje ele acompanha sua esposa, a irmã Heloísa, aos cultos, mas vai assim aleatoriamente, ele ainda não se firmou. Ela quer saber se quando ele retornar definitivamente à igreja, ele deverá se batizar de novo, pastor? Quero dizer que batismo deve ocorrer apenas uma vez na vida. Isso de acordo com Efésios, capítulo 4, versículos 1, 4 e 5. Escreveu o apóstolo Paulo: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então aí está a posição bíblica. Agora, se essa pessoa que se refere à esposa, ela estiver vivendo fora dos princípios bíblicos, então é uma situação que é anormal. E que aí sim, num caso de anormalidade, de afastamento, de um tipo de vivência que está contrário aos princípios cristãos, aí seria oportuno um novo batismo. Mas se for apenas a separação, quer dizer, deixar de frequentar os cultos por um período e não viver aquela vida pregressa de pecados contra Deus, então dá para se chegar à igreja, se filiar, sem a necessidade de batismo. A próxima pergunta é do consulente Antônio Monteiro, da cidade do Guarujá. Ele pergunta ao pastor quanto tempo a Arca da Aliança ficou fora de Jerusalém. Queremos dizer que a Arca da Aliança ficou com Abinadab cerca de 20 anos, de acordo com 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a Arca do Senhor à casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar, seu filho, que guardasse a Arca do Senhor. 1 Samuel 7,2, sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim e levaram. Há tantos dias se passaram que chegaram a mais 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor pelos 40 anos. A arca foi colocada lá antes de Saul se tornar rei. E em 2 Samuel, dispôs-se com todo o povo que tinha consigo e partiu para Baalá de Judá para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome de nosso Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins. A próxima pergunta também vem da cidade do Guarujá. Agora é a vez da consulente Carla. Ela fala para o pastor sobre o texto de João capítulo 13. Diz ali no partir do pão, junto com os seus discípulos, que o Senhor Jesus anunciou que entre aqueles 12 discípulos escolhidos por ele, um o trairia. E depois, na sequência do texto, diz que Satanás entrou no coração de Judas. Muito bem, a pergunta da nossa consulente Carla é: esse Satanás que entrou em Judas é o mesmo que está hoje operando no mundo e é também o anticristo que vai se revelar no período da grande tribulação, pastor? É o mesmo Satanás. Só tem um Satanás, ou o diabo. Ele tem vários nomes, mas até onde a Bíblia fala,
apenas um que se revoltou contra Deus, como Jesus declarou, ele é o pai da mentira, e a sua função é andar procurando meios de arrebanhar pessoas, principalmente aquelas que já tiveram um certo conhecimento do Senhor Jesus Cristo, e levá-las ao afastamento da pessoa de Cristo. Então nós temos que, para que se cumprisse a Escritura segundo as palavras de Jesus, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vô-lo digo antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. No repartir o pão junto com seus discípulos, Jesus disse que um deles iria traí-lo. Entrou em Satanás o mesmo que anda ao nosso redor, querendo nos tragar. E assim como dissemos, só existe um diabo, Satanás, com vários sentidos a essas palavras, e fazem aí essa colocação de tentar pessoas para que a vontade dele seja realizada. Pastor, agora só nessa parte final da pergunta da nossa irmã, para esclarecer, Satanás é uma pessoa e o anticristo que vai atuar no período da grande tribulação é uma outra pessoa, não é isso? Sem dúvida. Não há qualquer indicação na Bíblia de serem a mesma pessoa. São pessoas distintas. E o anticristo é uma pessoa que vai ser usada exatamente por Satanás. E tem um personagem agora no final do ano, muito comemorado, pastor, que o senhor tem sempre o identificado como um anticristo, um tipo do anticristo, não é isso, pastor? Sem dúvida. O que ocorre hoje na comemoração do Natal, que eu considero uma festividade cristã, encontramos em Lucas capítulo 1 o anúncio do nascimento de Jesus, e posteriormente no capítulo 2 os anjos desceram do céu cantando glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade de Deus para com os homens a quem ele quer bem. Estavam ovacionando aquela multidão de pastores que estavam ali presentes à noite cuidando do rebanho, e ouviram aquele canto angelical. E todos, então, pressurosamente começaram a correr a outros lugares para avisar seus colegas acerca do grande evento que havia ocorrido. Ora, hoje não se fala no nome de Jesus, o aniversariante é totalmente esquecido, porque geralmente no aniversário a pessoa de mais destaque é aquela que está fazendo aniversário. Mas esse, no caso de Jesus especificamente, na comemoração de Natal, Jesus fica de lado. Só o Papai Noel. Então eu considero que um anticristo não é só a pessoa que é inimiga de Cristo, mas é aquela pessoa que se coloca no lugar de Cristo, recebendo honras, louvores e, me permita dizer, até adoração. E isso ocorre nos períodos de Natal, quando pessoas até, isso fico impressionado, quando se ajeitam num campo de futebol, lotado com paz, naquela ansiedade. Por quê? Vai ter jogo de futebol? Não. Vai descer um helicóptero, vai assentar no meio do campo e vai descer uma pessoa ornamentada de vermelho, com um chapéu da mesma maneira, e vai ser ovacionada, as crianças saem correndo, cumprimentam. Aí está um tipo de anticristo. Por quê? Está recebendo o louvor que pertence a Cristo.
Muito bem, a próxima pergunta então é do Maurício, aqui da cidade de Santos. Ele diz que na Igreja Universal celebra-se cultos de forma estranha em comparação com as demais igrejas evangélicas. Ele diz aqui que a sua mensagem se caracteriza pelo anúncio de bênçãos materiais e também sobre certas contribuições estipuladas. Ele ainda acrescenta que não se fala sobre a salvação em Jesus Cristo, que é vital para todo ser humano. Ele quer saber do pastor, a Igreja Universal é uma seita, pastor? Eu considero uma seita, embora ela tenha o título de evangélica. Na verdade, essa igreja não caracteriza uma igreja evangélica. Imagine o anúncio num jornal da cidade de uma igreja evangélica e se lê numa grande manchete: hoje temos cultos de descarrego. Ora, isso assombra. Culto de descarrego numa igreja evangélica? Culto de descarrego se realiza numa sessão espírita da Umbanda, Quimbanda, Candomblé. Culto de descarrego, uma expressão usada nos cultos afro-brasileiros, e nós respeitamos. É uma maneira de eles agirem, estão errados à luz da Bíblia, mas não temos o direito de levar para nossas igrejas esse tipo de culto. Então a pergunta que fica é: desde quando uma igreja evangélica pratica cultos a Deus anunciando um culto de descarrego? Uma igreja cristã que lê a Bíblia vai encontrar Paulo escrevendo o que caracteriza um culto racional, como nós lemos em Romanos capítulo 12, versículo 1 em diante. Rogo-vos, isso aqui não é propriamente um pedido, aqui é uma oração. Eu rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sendo assim, o único culto racional que temos na Bíblia foi apontado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 a 4. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Primeiro ponto, que Cristo morreu por nossos pecados. Dois fatos a considerar. Cristo morreu, fato histórico. Morreu por quê? Morreu por nossos pecados. Então Cristo é o nosso vicário. Tomou o meu lugar, tomou o seu lugar. Morreu por mim, morreu por você. Segundo as Escrituras, foi sepultado. Por que referir-se à pessoa de Cristo como depois de ser morto foi sepultado? Porque Jesus tinha um corpo natural, humano, igual ao nosso. E então, quando foi sepultado, é porque este corpo iria ressuscitar corporalmente. E que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que foi visto por Cefas, depois foi visto pelos 12, e depois foi visto de uma só vez por mais de 500 irmãos, dos quais vivem ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Pergunta o nosso consulente com muita razão: o que eles ensinam dão recursos para o mundo, mas não para a salvação. Quer dizer, você está plenamente correto, exatamente o que o irmão alega, não tem salvação, porque salvação se dá pelo que apontamos em 1 Coríntios 15, 1 a 7. E se um grupo religioso
não crê na ressurreição corporal de Jesus, e dentro da sua doutrina diz que ele ressuscitou como Espírito glorificado, pode fechar a porta da sua igreja, que, como disse Jesus, não tem salvação. Foi a declaração de Pedro quando viu Jesus ressuscitado, olhou nas suas mãos o sinal dos cravos. Ele disse numa adoração: ó Kyrios mu, ó Theos mu. O que é que ele estava dizendo em grego? Ó meu Deus, ó meu Senhor. Para chegar a essa convicção, ele precisava ter a convicção de que o Cristo que andara com ele era o Cristo que ele estava vendo ali ressuscitado. Tomé, desculpe a colocação. Foi Tomé que fez a declaração que, primeiro, ele não acreditaria, a menos que visse. E depois ele viu. E segundo, Pedro também tomou essa posição de dizer que cria nele, porque ele também não estava presente quando Cristo veio. Só que não houve essa declaração. Agora, dizer que Cristo materializou um corpo para se apresentar aos apóstolos, enganar os apóstolos, não era o verdadeiro Jesus, francamente, isso é blasfêmia. A próxima pergunta é da consulente Paula, agora é a cidade de Praia Grande. Pastor, os que forem arrebatados com a igreja, não é? A igreja são as pessoas que serão arrebatadas. Passarão pelo juízo juntamente com os que ficarem? E aqueles que fizeram boas obras, mas não aceitaram a Jesus, passarão pelo juízo junto com os cristãos? Queremos dizer à nossa consulente que é notório na Bíblia que a salvação não se consegue pelas nossas boas obras. Isso é fatal. Está escrito em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Porque pela graça, essa palavra graça não é fazer graça para a pessoa rir. Graça significa um favor imerecido. Todos nós somos pecadores. Todos nós estávamos condenados. O salário do pecado é a morte. E todos podemos ser salvos pelo favor de Deus. Cristo morreu por nós, levou em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro. Logo, eu sou salvo. O que aceita Cristo como Salvador é salvo pelo favor de Deus. Eu não tenho méritos. E esta salvação é por meio da fé. E diz mais o escritor, isso não vem de vós, é dom de Deus, dom é presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então está aí, Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Quer salvação? Pela graça sois salvo por meio da fé. Fé na pessoa de Cristo e na sua obra salvífica. Como ele disse na casa de Zaqueu, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós estávamos nessa condição. E outra declaração muito enfática, João 3,16, Deus amou o mundo que somos nós, de uma maneira tão invulgar, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a vida eterna está numa pessoa. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, mandou pregar evangelho. Pregar evangelho é anunciar boas novas, como estamos aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 a 4. Qualquer mensagem diferente não é evangelho.